sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Bem-vindos ao programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. Hoje, convidado de hoje é o seu Mário Carlos Buscaino. O senhor Mário Carlos, com os seus 90 anos de idade, traz na sua memória, na sua bagagem, muitos conhecimentos sobre a nossa cidade. E hoje vai dividir aqui um pouquinho conosco, né? Seu Mário Carlos Buscaino, filho de italianos, um italiano que era agrimensor, e também, né, seu Mário, de uma mãe de descendência alemã. Então, seja bem-vindo, seu Mário. Muito obrigado. Uma boa tarde por estar aqui presente na TV Cidade. E farei de tudo para informar tudo que for necessário. Seu Mário, então vamos começar falando um pouquinho da sua família, do seu pai, né? Da onde que ele veio, como é que ele veio parar em Farroupilha? Meu pai é natural da Sicília, da província, que província é o estado, e comune é a cidade. Província de Trapani, que é o estado, e comune, que é a cidade de Pacheco. Ele veio para o Brasil, morou um tempo no Rio de Janeiro, Santa Catarina, por último veio para Porto Alegre e de Porto Alegre a Farroupilha. Veio trabalhar numa firma Irmãos Dalmolin, que vendia tudo que era produtos de tudo. Então, ele conheceu a minha mãe, que morava vizinho aí essa empresa Dalmolin, Alvina Paulina Fetter. E se casaram em 1930 e tiveram 2 filhos, Maria Catarina Buscaino, que vai completar 94 anos, e Mário Carlos, que vai completar 91. Olha ali. Seu Mário, então, a sua mãe era filha do Carlos Fetter Carlos. E o senhor do Carlos Buscaino. Olha ali, deu um encontro de Carlos. Sim, deu um encontro de Carlos. Seu Mário, e a sua mãe, então, era da onde? A origem dela, né? Nasceu na Feliz, Picada Feliz, nem chamava Feliz, era Picada Feliz. E como que naquele tempo não havia escola em português, ela foi primeiro alfabetizada em alemão, na casa do pastor, porque ela era protestante na época, que hoje é confissão de luterano de confissão luterana. Então, ela aprendeu antes a falar em alemão, se alfabetizou em alemão. Depois que veio aqui para Farroupilha, aí que ela foi estudar o português. Olha, e o seu pai, então, ele veio com que idade para o Brasil? Ele veio com 39, 40 anos. Já era bem adulto. Já era bem adulto. E no ano de? 1908. 1908. Então ele chega e para primeiro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Depois foi para Santa Catarina, Porto Alegre, e Porto Alegre veio para Farroupilha. E seu Mário, ele chega no Brasil já com a profissão de agrimensor, que na época chamava em italiano, Geômetra. né? Geômetra. É. E topógrafo era agrimensor. E geômetra, contabilidade. Ah, contabilidade. Contabilidade. E aqui no Brasil, então, ele trabalha aqui, primeiro na Dalmolin. Que fazia a escrita, contabilidade. E ele nunca foi agrimensor, então? Não trabalhou aqui, fez as divisões dos Fetter, que eram os proprietários das terras aí, e ele media terreno também, media colônias, colônia, né?
Sim. Ele tinha, mas o aparelho dele era um esquadro. Não é que nem hoje um teodolito que faz todos os cálculos. Aquilo lá, ele tinha que fazer as contas. Tudo manual. Tudo manual. Tudo manual. Tá. E o senhor, então, seu Mário, o senhor é descendente desses dois ramos, né? Um ramo italiano e o outro alemão. O senhor nasce aqui em São Mário, em Farroupilha. Em Farroupilha, nasci aqui em Farroupilha. Nasci e me criei em Farroupilha. E aqui o senhor casa, então, com a dona? Maria de Lourdes Pérez Buscaíno, já há 62 anos. Também de origem alemã. É, também descendente de alemão. E a Maria de Lourdes vem da onde? Ela é farroupilhense? Não é da Feliz. Da Feliz. Arroio Feliz. Arroio Feliz. Beleza, então. Seu Mário, então, voltando um pouquinho ali na história do seu pai, né? Ele participou muito das divisões aqui das terras dos Féter e algum trabalho para outras famílias também. Outras famílias também. E quem eram os donos de Farroupilha em termos de terras na época que seu pai esteve aqui? Tinha a Grendene, que que era o Bortolo Grendene, que até meu avô, quando vinha para Farroupilha, parava na casa do Bortolo Grendene. Que o Bortolo Grendene chegou antes aqui em Farroupilha. E meu avô veio depois. Meu avô, quando chegou em Farroupilha, ele derrubou ali onde é que era o posto do Ego Jorge, aí perto da estação férrea, derrubou um mato, 40 por 40, e construiu a casa. Ali era a sede da casa dele, então. Dele, aí. E o Bortolo também era nas imediações, não? Não, o Bortolo era mais aqui pro lado da Paim Filho, aí. Ok. Que tinha... Onde é que é o Giovanna ali, o Clube Giovanna, por ali. Sim. Mas o Bortolo era descendente de italianos também? De italiano também. Não era italiano? Não, era italiano. Tá. Aí o seu pai seu avô veio. Seu pai? Meu pai. Seu pai veio, que se estabeleceu ainda era o Egon. Sim, né? Meu avô que se estabeleceu ali, o Carlos Féter. Ah, o Féter, tá certo. Pai da minha mãe. Certo, que era o alemão daí. Alemão, descendente de alemão. E dentro da família e do senhor, que pai italiano e mãe de origem alemã, como é que era esse encontro cultural? A minha mãe não falava com meu pai em alemão, e nem o meu pai em italiano com ela. Se obrigaram a falar português? Se obrigaram a falar em português. E a família, ali o senhor falava italiano? O senhor fala italiano? Eu falo porque em 57 eu fiquei quase um ano na Itália, lá na Sicília. Sim. Na terra natal do meu pai. E depois o senhor e a sua mãe, então, vocês não aprenderam alemão dentro de casa? Não, porque a minha mãe não falava. Não falava. Só quando vinha visita, que era parente, descendente de alemão, aí ela falava em alemão. E como é que foi a aceitação? Porque me parece, talvez seja uma falsa ideia que a gente tenha, que as comunidades, tanto a italiana como a alemã, eram duas comunidades fechadas, né, seu Mário? Foi fácil esse casamento, esse encontro? Ou teve algumas restrições, digamos, não quero que tu case com aquele carcamano daquele italiano, ou com aquele tedesco? Não, quanto a isso, tanto meu pai como a minha mãe nunca houve problema nenhum assim Meu pai, ele era católico apostólico romano, mas não era praticante. Aham. E minha mãe era descendente do alemão, era evangélica de confissão luterana, que antigamente chamavam de protestante. Sim. Mas aí, eu até no tempo que eu estudei no ginásio Santiago, que era Irmãos Marista, e a gente ia um pouquinho assim porque antes de começar a aula sempre rezavam Ave Maria e um monte de coisa, e eu quase não rezava isso, né? Aham. Então, tinha um pouquinho de restrição, assim, que não... Que o senhor sentia uma diferença. Diferença, né? Mas tudo... Tudo deu certo aí. E a sua mãe passou a ser católica, então?
Hein? A sua mãe, o casamento deles foram nas duas religiões ou foi na religião católica? Não, foi... Não teve. Eles, assim, tanto o meu pai como não ia na igreja, minha mãe sim é mais na igreja dela, sim. Ah, ok. Mas assim, não teve problema. Foi uma convivência tranquila. Tranquila. Ótimo, ótimo. E a sua profissão, seu Mário, o senhor passou, então, quando ficou adulto, o senhor sempre trabalhou com terraplanagem? Não. Eu comecei mais ou menos com 10, 12 anos aí, que eu saí, estava no ginásio, e aí eu ajudava meu pai para medir terra, ajudava a vender os terrenos, isso há 70 anos atrás. Aham. Eu nunca tirei, não cresci assim, o registro de corretor, né? Mas sempre, naquele tempo não exigia muito. Então eu vendia terreno, eu com meu pai. Meu pai também não tinha o registro do CREA, de corretor. Mas nós sempre vendíamos aí terreno. Sim, o proprietário pode, né, seu Mário? Isso não tem problema, né? Sim, sim. E daí o senhor, então, começou sua vida profissional como vendendo essas terras, cuidando dos patrimônios de vocês. Isso aí. Como nós tínhamos uma propriedade lá em Santa Helena, no Paraná, Santa Helena Velha era a primeira. Antes era, para ir para lá, levava 4 dias, indo muito bem. Porque de Foz do Iguaçu para ir até Santa Helena Velha, só de navio. Que não tinha estrada, era tudo floresta, mato. Não tinha estrada. E os primeiros agricultores que moravam lá dependiam do rio. Então ali, famílias que vieram aqui de família Noro, família aquele, Bortolini, eu conheci muitos agricultores lá de Santa Helena Velha. E aí, então, eu ia para o Paraná, que hoje até a maioria da terra foi tudo inundada pela Itaipu, alagada. Sobrou 30 e poucos hectares lá. Então, eu, uma vez por ano, por mês, eu vou para lá. Para dar uma olhada na terra, assim, ver como é que está, uma vez por ano também. Porque eu tenho uma pessoa que me cuida lá, que mora... Ainda hoje, então, o senhor tem essas terras lá no Paraná? No Paraná. No Paraná. É. E, seu Mário, então, o seu pai vem aqui, o senhor ajuda ele a medir terras, a vender, a negociar. O senhor também participou com o esquadro fazendo essa medição, essas contas, sim, esses cálculos? Eu puxava a corrente, que a trena era uma corrente. Não era como a nossa hoje, Não. E as balizas, né, também. Então, meu pai, eu ia botar baliza para o alinhamento, né? Então, ele com o esquadro. Então, mais para cá. Mas era um trabalho de desbravadores, né? Era um trabalho de desbravadores, isso aí mesmo. Olha. E o senhor entrava nas colônias, porque hoje a gente é tudo por satélite, né? Hoje, época... meu Deus do céu, o Teodolito faz os cálculos na hora, e naquele tempo tinha que fazer as contas tudo direitinho. Tinha que começar abrindo a picada? Abrir a picada, isso é verdade. Para depois poder passar. Depois para poder passar. Que trabalheira, né, seu Mário? Barbaridade. Seu Mário, e Farroupilha daquela época, como era? O centro, a nossa cidade aqui, como era? O que o senhor lembra daquele período? Eu me lembro que aqui em Farroupilha, quando começaram a botar as primeiras pedras de calçamento, era na na Júlio de Castilho, em frente à casa do Reginato, José Reginato, e na delegacia ali. Aí começou os primeiros calçamentos em Farroupilha. Isso mais ou menos uns 80 anos atrás. 80 anos atrás. É. E as canchas para fazer, para colocar o paralelepípedo,
Tudo manual com picão e pá. Nossa. Que mão de obra, barbaridade. E quando veio a luz elétrica, essas coisas, o senhor lembra também? Também aqui era fornecido a luz elétrica pelo Moinho Covolan e tinha a usina lá da Busa, lá ali, na Busa. Também tinha uma usina. Que fornecia para a cidade Para a energia. cidade. Mas era muito fraquinha. Aqui muita indústria saiu de Farroupilha porque não tinha energia elétrica. E isso em que período, mais ou menos, seu Mário? Mais ou menos na década de 40. 40. E quando veio pela RGE, CE, acho que era na época, Sim. né? O senhor lembra que época foi isso? Isso foi na década de 50. 50 já começou, então, uma energia mais aí. Que aí trouxe o desenvolvimento. Mudou o desenvolvimento, porque antes não tinha energia para movimentar as máquinas, as coisas, a indústria, né? E quais eram as indústrias da época da sua infância, o senhor lembra? Aqui era a capital do calçado masculino, Farroupilha. Já desde quando o senhor era criança? Quando eu já era criança. Aqui em Farroupilha, começou com a Paulo Broilo, Eger e Nervo, depois veio os calçados Pérola, veio diversas fábricas. Muitas fábricas. É. Eu me lembro também que falavam que tinha, eu não cheguei a conhecer, né? Mas tinha uma fábrica também de louças aqui. Tinha. Aí onde é que hoje é a estação rodoviária. Estação rodoviária. Primeiramente tinha uma fábrica de linho. Faziam a fibra de linho. Que vinha o linho natural e aí produziam a fibra. Isso era do Carlos Beltrame? Não, Carlos Beltrame era outro. Esse era uma outra... anterior a ele. Não, depois do Carlos Beltrame. Veio essa... Que o Carlos Beltrame foi o pioneiro. E ali, então, hoje é a estação rodoviária. Que era naquele local, então, a fábrica de linho também. Tinha a fábrica de linho, fábrica de louça e agora a estação rodoviária. Olha ali, ó. E tem mais alguma outra empresa que o senhor lembre, que de destaque daquela época, que o senhor acha importante citar? E ali, então, tinha a fábrica de óleo, Merlin. Como não tinha energia, eles se transferiram a Porto Alegre, mas eles começaram a produzir o óleo de soja, não de soja, era de um outro... Semente de linho. Não? De linho também, mas tinha outra semente, não sei como é que era um nome, não me recordo bem isso aí. Mas começou aqui em Farroupilha, essa empresa. Como não tinha luz elétrica, eles foram a Porto Alegre. Então tinha o azeite Merlin. Me lembro. Que era em Porto Alegre, ali antes de chegar em Porto Alegre. E o senhor, parando e olhando para trás, né, seu Mário, o que o senhor lembra das mudanças que mais lhe chamaram a atenção aqui na cidade? Qual é o que mais o senhor diz, meu Deus, quanta mudança eu olho, e foi assim que aconteceu, muito rápido? Que aqui diversificou muito, por exemplo, veio a malharia, começou, a pioneira foi a malharia Farroupilha, e o setor malheiro e polo metal mecânico. Isso que é forte, né? Que é forte, a Tramontina, Soprano, a Big Fair, isso... A indústria. A indústria foi pujante aqui, impulsionou muito Farroupilha. Maravilha. E hoje Farroupilha, como eu conto que 80% da população aqui é imigrante. Eu tenho uma senhora que trabalha há 20 anos lá em casa, já é de Rodeio Bonito. Outro é de Alpestre, outro é de Iraí, veio do Alto Uruguai, da fronteira. Na Buscarina Imóveis tem uma menina que é da fronteira. Então, tudo gente de fora. E foram bem-vindos.
E quem trouxe foram as indústrias, Foram né? as Todos indústrias em busca de mão de obra. de trabalho, mão Trabalho, de obra, né? foi muito importante isso, É. para o desenvolvimento de Farroupilha. E é por isso, né, seu Mário, que hoje nós fazemos esse programa realmente no Círculo, onde a gente está trazendo todas as etnias, né? Todas as pessoas das mais diversos locais, para que a gente entenda que Farroupilha é formada por esse grupo de pessoas que, com culturas, formas de ver a vida e de viver bem diferentes um do outro, né? Nem tem dúvida. E que somam e que fazem essa cidade ser tão pujante, né? Pujante, é verdade. É. Que hoje, Farroupilha, assim, com o polo metal mecânico aqui, eu me lembro que quando eu fiz a primeira terraplanagem para o seu, lá da Big Fair, ele disse, não, quando vou ter 500 funcionários, vou parar. Hoje passa dos 2.500. Olha ali, O que Geraldo maravilha. Alexandrini. Que maravilha, Ele né? disse, não, eu vou parar. Parar o quê? E ele cada vez está aumentando mais, mas tá bom assim, é sinal de progresso. Sinal de progresso, exatamente. É assim que a gente precisa que as coisas andem, né? Bom, mais para cima. E, seu Mário, nós esse ano comemoramos os 150 anos da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sim. Sul, né? Acho que o senhor é um descendente, Descendente. assim, de italiano, né? Da Sicília, que também é um local muito diferente de onde vieram a maioria, A né? maioria que vieram do norte da Itália. Isso. E olhando assim hoje, o que o senhor vê na sua família, no dia a dia? O que o senhor quer preservar dessa cultura italiana? De que forma nós preservamos ela, né? O que o senhor percebe, assim, na sua percepção? Ou estamos perdendo isso? Não, nós sempre aqui, a gente acompanha, eu sempre assisto na TV programas italianos, coisa que... Então, a gente, é muito importante isso aí. A gente mantém, né? Mantém. E lá na sua casa, que era um alemão e italiano, o que era mais forte? Era a italiana, a alimentação, ou era de origem alemã, que vingou mais lá dentro? Olha, tanto italiano como alemão, porque a maioria do italiano gosta de massa. Aham. E aqui o pessoal, os imigrantes aqui, era polenta. Polenta aqui. Mas aí também saía uma polenta de vez em quando. É. E a sua mãe, então, como é que eu vou fazer a polentinha também? Mas ela adquiriu o conhecimento do italiano aqui. Do italiano. Também. Quando chegou em Farroupilha, né? É. Passou a conviver e vai tendo uma troca, né? Na verdade, é isso que acontece. Isso aí é mesmo. verdade. Sim, e também na época das medições, seu Mário, que o senhor sempre teve muito ligado à terra, né? Sim. O senhor, o seu pai, participaram de algum conflito de terra que o senhor lembre, que foi importante? Não, com meu pai teve, às vezes, uns problemas, assim, de uma pessoa, usucapião, ou outra coisa, assim, invasor de terra. Mas no Paraná, que nós sofremos mais questão de invasão. Agora aqui em Farroupilha, não. E nem no trabalho dele, que ele tenha que mediar alguma coisa que seja importante? Isso de vez em quando saía. Acontecia. Que a gente sabe que quando envolve terra, sempre tem algumas dificuldades a serem resolvidas, né? Nem tem dúvida. E hoje em dia, por exemplo, famílias com 6, 7 filhos. Eu sei que uma ocasião o Ambrósio Pascoal me pediu para mim, seu Buscaíno, eu queria passar para os meus filhos, como é que eu faço? Aí eu disse para ele, seu Ambrósio, quantos filhos o senhor tem? 7. Então divide em 7 partes iguais e faz por sorteio. E deu tudo certo. Sim. Sempre que a gente faz direito dá certo, né, seu Mário? E eu tinha muitos senhores aí que me pediam qualquer coisa que tinham que fazer, vinham me consultar comigo. Sim. O que eu devo fazer? Sim. Antes de nós começarmos o programa, eu e o senhor aqui estávamos conversando e o senhor me comentou alguma coisa do período da guerra, né, seu Mário? Sim. Como que foi esse período aqui em Farroupilha para esses descendentes de italiano, descendentes de alemães? Como que foi
esse período que a gente sabe que foi bem conturbado para esses europeus que estavam, ou descendentes de europeus que estavam aqui. Muito, muito, muito. Eu me lembro que esses tempos eu estava mexendo nos papéis lá numa gaveta, eu encontrei um salva-conduto. Esse salva-conduto, para tu ir para Caxias, tinha que ter o salva-conduto. Para ir a Porto Alegre, tinha que ter o salva-conduto. E era do seu pai? Do meu pai. Que a minha mãe quase não saía, não gostava de viajar. Mas o meu pai sim, né? Então, isso aí é uma licença. Para poder circular. Circular. Meu Deus. Eu me lembro que uma ocasião, aí na Praça da Bandeira, meu pai estava falando com um Battazzini, Francesco Battazzini, que era italiano também. E aí eu vi que eu estava junto com meu pai e o meu pai junto com esse Patrício dele, italiano. Chegou um brigadiano, um soldado, 10h30, está na hora de se recolher. E eles não podiam falar o idioma deles, Mas não podiam né? falar, imagina, ia para cadeia. Quem falasse italiano... Italiano ou alemão estava sujeito a ir para cadeia. E eu conheci muitas famílias aqui em Farroupilha que só falavam italiano. Família Gero. E como não só aqui em Farroupilha, como na Feliz, muitas famílias que só falavam alemão. Sim, né, seu Mário? Eles eram alfabetizados em alemão? Em alemão primeiro, como a minha mãe. Alfabetizados em italiano aqui, depois, de repente, é proibido de falar, né? É. A minha mãe escrevia e lia em alemão. Em alemão. E não passou para os filhos? O meu filho, que morou 11 anos na Alemanha. Mas o senhor não sabe alemão? Não. Eu entendo um pouco, mas falar não falo. Que pena, né? Porque é uma cultura muito importante. Agora, o italiano, porque eu morei na Itália uns 8, 9, 10 meses, e aí eu fui obrigado a falar italiano. Olha ali, ó. E, seu Mário, tem algum personagem, nós já estamos quase chegando no final do nosso programa, senhor, teríamos muitas histórias, né, para falar ainda, mas tem alguém que o senhor, algum personagem, alguma história que o senhor gostaria de contar ainda para os nossos, para quem nos assiste, né? É que assim como o meu falecido avô, que veio da Feliz, que veio morar em Farroupilha, eu não conheci nenhum meu avô, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Naquela época eles morriam, faleciam muito cedo. Muito jovens, né? Com 40, 60 anos, aquele velho. Hoje, às vezes tu vê pessoas de 100 anos. Sim. Então, naquele tempo, a pessoa com 40, 50, 60 anos, que nem meu avô. E assim a gente, enquanto a gente... Até outro dia eu estava falando, como eu nasci aqui em Farroupilha, então a gente ama Farroupilha, gosto de Farroupilha. Farroupilha está assim na localização, que hoje Farroupilha faz divisa com 10 municípios. Olha ali, ó. 10 municípios que fazem divisa com Farroupilha. Então é um centro aqui. E hoje aqui em Farroupilha, por exemplo, tem 2 TV, 2 jornal e 4 estações de rádio. Nossa, muito bom, né? Comunicação tá Comunicação excelente. Excelente. Seu Mário, então nós chegamos ao fim, né, aqui da nossa entrevista com o senhor. Eu sei que o senhor teria muito assunto ainda para a gente contar, né? É isso aí. Não nos faltarão oportunidades para que o senhor venha. Esse é só o começo, né, de algumas entrevistas, sim. Porque a gente quer deixar a história dos cidadãos, a história registrada. É isso aí, é muito importante. Agradecemos muito a sua presença. Muito obrigado. Se o senhor quiser deixar uma mensagem para nossos jovens, né, para quem mora em Farroupilha, referente à nossa história, né,
Fique à vontade, seu Mário. Eu agradeço a oportunidade que eu falar para a população de Farroupilha, que eu agradeço muito e meu muito obrigado para todos. Nós que agradecemos muito a sua presença. Obrigado. Muito obrigada, seu Mário. Obrigado. E ho trovato l'invaso